Gravando. Beleza, show de bola. Isso aqui para ver. Vamos lá. Gente, ó. Então, a gente fez aquele programinha da agenda. Né? Eu vou botar ele aqui para funcionar, para vocês verem. Quem não se lembra. Oi. Onde? Porte vazio? Não, já. Aonde? Aqui? Aqui é para ele travar a tela, digamos assim, e ficar esperando que o usuário digite alguma coisa. E aí, quando ele digita, aí é que ele vai limpar a tela, digamos assim. Basicamente, o input aqui, tu tá esperando o usuário digitar alguma coisa. Certo? Ele vai digitar qualquer coisa, tu não vai guardar isso em nenhum lugar. Tá? Então, é só para forçar essa espera do usuário digitar alguma coisa. Deixa eu configurar aqui também, gente. Eu mostrei aqui, foi a agenda? Acho que não, né? Tá abrindo aqui. Foi aqui? Certeza? Não foi no terminal preto, não? Na telinha preta? Preta, né? Pois é. Então, deixa eu ver bem aqui as configurações aqui do meu editor. Bom que vocês vejam também como é que faz isso na casa de vocês. Bom. Tá usando qual? Qual? Beleza. Só tá aqui no console. Aqui as funções, Python. Bom, não estou achando aqui como é que ele faz para executar o console no Python do lado de fora. Então, a gente vai abrir aqui o nosso terminal, sem problema nenhum. Esse arquivo, ele está dentro da minha pasta desktop, né? Então, eu estou aqui dentro da pasta do meu usuário, né? Usuário Dan Luciano, está dentro da pasta de usuários, né? Dentro do C2 ponto, que seria o meu disco principal, né? Eu vou entrar aqui dentro da pasta desktop, certo? Então, por isso que ele agora mostrou aqui desktop, Dan Luciano, user C2 ponto, né? Se eu der um ls aqui, ele vai mostrar todos os arquivos e aqui a gente tem aquele agenda.py. Para mim executar isso, Python agenda.py. Né? E a partir daí a gente tem aqui nosso programinha de agenda, tá? Então, o que a gente pode fazer na nossa agenda? A gente pode adicionar contatos, né? Então, por exemplo, o contato aqui Dan, número de telefone 89994747454. Cadastrado com sucesso, né? E ele já limpou aqui a tela. Pode listar os contatos, né? Aqui é por isso que ele está esperando, né? Quando a gente aperta qualquer tecla aqui, ó, e aperta Enter, ele vai limpar novamente, tá? Salvar os dados dele em um arquivo. Tá. Tá. Vocês vão ver um pouco disso na disciplina de banco de dados. Tá? Pois é, pronto. Pois é exatamente aquela ideiazinha lá, né? Isso, isso. Aí, por exemplo, vocês viram em Java, em Python, como foi? Pronto. Pronto, beleza, tranquilo. Mas aqui, no caso do Python, é muito parecido as ideias, né? Tem que abrir o arquivo. Lá no Java não tinha que abrir o arquivo?
Aí fazer aqueles comandos lá, write, para escrever. No Python aqui vai ser muito semelhante, tá? Quem quiser pesquisar mais sobre isso, pode pesquisar aqui Python file. Dado. Como é que tá aqui algum? Foi, não é que foi? Ah, aqui. Foi não. Mas não foi. Beleza. Para vocês pesquisar lá Python file, vocês vão ver que é muito parecido mesmo com a ideia. Se eu abrir um novo terminal aqui, ó, consegue ir na documentação do Python. A gente faz assim, ó, um help. Deixa eu ver aqui, open. Pronto. Aqui está a função open do Python, que é para mim abrir um arquivo, certo? Então aqui ele vai passar exatamente qual é o caminho do arquivo, qual é o modo que eu quero. Quando eu boto só o modo aqui R, eu quero apenas ler o arquivo. Quando eu coloco o modo W, que eu quero escrever nesse arquivo, tá? Então aqui vocês podem ver direitinho o que é que dá para fazer aqui com esse open. Tem aqui os vários modos que ele pode abrir. Está falando aqui sobre as questões de novas linhas. Tá. Deixa eu ver, acho que é write. Tá. Eita, Covid. Open, abre o arquivo. Como é que mesmo faz para escrever? Pega alguma dica por aqui. Também, depois tu me lembra, viu? Depois tu me lembra que eu te mostro isso aqui direitinho, tá? Porque a minha cabecinha não tá boazinha, não. Vamos lá. Ó, então tá aqui a nossa agenda, né? A gente pode listar aqui de novo, tá aí os contatos, pode adicionar, pode buscar e tal, né? O que é que eu quero mostrar para vocês, gente? Ó, o que é interessante aqui na parte de orientação a objetos, vamos colocar assim, ó. Percebo que todo o nosso código, ele estava basicamente sendo um único fluxo, digamos, de execução, né? A gente importava aqui as coisas, tinha esse while true e vai indo, certo? Só que percebo que o código ele começou a ficar grande, né? E a gente começa a se perder muitas vezes nisso. Uma das formas da gente organizar esse código é colocando pedaços do código dentro de funções, tá? Funções servem exatamente para isso, para a gente organizar o nosso código de uma maneira mais simples, vamos colocar assim, tá? Como é que eu posso criar uma função em Python, tá? Para mim criar uma função em Python, eu preciso utilizar aqui esse termo, esse def, que é exatamente, eu estou definindo uma função, e a partir daí eu posso colocar o nome dessa função, tá? Então, por exemplo, o nome dessa função aqui, eu vou dizer que é imprime menu, por exemplo, certo? Então, toda vez que a gente quiser imprimir o menu, o que é que a gente vai fazer? Vai chamar essa função, certo? Então, essa função, ela tem um nome, ela tem esse abre e fecha parênteses, muito parecido com aquela ideia lá da matemática, gente. Quando a gente define uma função na matemática, função afim, f de x é igual a x. Se lembram? Né? Função quadrática, f de x vai ser igual a x ao quadrado mais alguma coisa, né? Se lembram? Pronto. Então, da mesma forma, a gente pode ter essas definições também aqui de função, tá certo? Então, depois que a gente faz isso, ó, esse imprime menu, abre e fecha parênteses, a gente precisa colocar os dois pontos, tá? Então, a partir daqui, se tem dois pontos, eu tenho que dar aquela indentação. Obrigatoriamente, eu tenho que ter esse espaçamento aqui, tá?
E a partir daqui eu vou colocar qual é o trecho de código que eu quero que seja executado quando essa função for chamada, tá? Então eu quero esse aqui, ó. Aqui está o código da minha função de imprimir o menu. Beleza? Então, aqui está o código da minha função de imprimir menu. Então, agora, onde eu precisar imprimir o menu, eu simplesmente chamo essa função. Imprime menu. Beleza? Deu para entender o que a gente fez aqui? Então, ó, quando a gente chamar essa função imprime menu, ele vai executar esse trecho de código aqui. Ele vai chamar, ele vai executar todo esse código que está aqui dentro. O que é que pode ter dentro de um código de uma função? Tudo que a gente já viu antes. Certo? If, else, while, tal. O que a gente quiser colocar aqui, definir variável, o que a gente quiser pode colocar aqui dentro. Certo? Qual o sentido da gente utilizar isso aqui, professor? Meu código vai ficar mais rápido, meu código vai ficar melhor, meu código vai ficar... O código vai executar da mesma maneira. Apenas o que a gente está aqui é organizando para que o nosso código não fique muito grande. Se lembra que eu falei para vocês que a ideia de orientação a objeto é a gente ter uma forma de organizar o nosso código. Pronto. Os ifs, o else, o while, vai tudo funcionar da mesma maneira. Então, a gente está só trabalhando essa questão de organização, para que a gente consiga crescer os nossos programas, consigam ficar mais complexos e a gente não se perca neles, tá? Então, ó, vou salvar isso daqui e vou lá no terminal executar de novo. Mudou alguma coisa? Não. Né? Não nada. A gente pode aqui de novo, né? Adicionar um contato, né? Beleza, listar. Vai mudar absolutamente nada. Certo? Então, só para a gente treinar aqui, eu quero criar várias funções com vocês, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o imprime menu. Depois, o que é que a gente faz aqui? A gente pega uma opção, né, ou seja, para o usuário digitar lá o que é que ele quer fazer. E aí depois perceba, ó, se a opção for 0, o que é que a gente quer? Imprima esse saindo, né? Certo? Então a gente vai colocar isso aqui também, ó, isso aqui também vai ser a minha função exit, ou sair, né? Então vamos definir essa função. Foi. Só quando chama. Certo? Por exemplo, ó, aqui, vou tirar aqui esse imprime menu, vou comentar aqui, pronto, ó. Comentar, então essa linha não vai ser executada pelo Python, certo? O Python vai desconsiderar ela. Se a gente colocar aqui o nosso programa para executar, não imprimiu o menu. Beleza? Tá lá o código lá do imprimir menu, mas como a gente não chamou o imprime menu, não vai ser executado. Não, porque o código está lá. Em algum lugar lá o Python está guardado na memória aquele código. Entendeu? Para se alguém chamar, ele vai exibir esse menu. Certo? Se ninguém chamar, mas está lá no jeito. Certo? Beleza. Então vamos criar aqui agora a função, ó, def, a função sair. Essa função sair, o que é que ela faz? Esse forzinho aqui, ó. Certo? Já lá. Já, com calma. Então, simplesmente eu pego o meu forzinho aqui, ó. For e em range. A gente fez esse for, não sei se você se lembra, para ele ficar imprimindo aquele saindo e pontinho, 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 pontinho. Né? Que a gente fez até para vocês fazerem o negócio, a ideia lá do loader. Se lembram? É isso, tá? Então, por isso que ele tem esse códigozinho aqui que talvez seja complicado. Vamos colocar assim, né? Então, ó, se a opção for 0, o que é que eu coloco aqui, ó? Sair, abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses é para a gente dizer que a gente vai chamar essa função. A gente vai executar essa função. Aqui. Boto o 0, sair. Saindo, ó, pontinho, 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 né? Saiu. Deu para entender até aqui? Percebo, gente, que a gente não está mudando nada, a gente só está organizando o nosso código. Né?
o comportamento dele é exatamente o mesmo. O conjunto de instruções que ele vai executar é o mesmo. Tem aqui, professor, por que o senhor não colocou o break lá dentro? O que é para esse break fazer? É para parar o quê? O que é que esse break aqui faz? Parar o while, né? Ou seja, o break é para parar uma estrutura de repetição. Pode ser o for, como pode ser o while. No caso aqui, ó, perceba que ele estava assim, ó, no nosso código anteriormente, ó, break. Então ele não está quebrando o for, ele está fora do for. Ele estava quebrando o while, certo? Então por isso que eu não coloquei o break aqui dentro, porque o break é para quebrar o while. Se eu colocasse lá, vamos aqui, brincar, experimentar. Coloquei o break aqui dentro, certo? O que é que ele vai quebrar aqui? Ele vai quebrar esse for? Ele vai quebrar o for de cima. É isso que a gente quer? Também não, né? Quer que ele quebre o... Vamos botar aqui, ó. Botar assim. Percebe que o Python nem vai deixar, né? Ele já está dando um erro aqui para a gente, mas vamos lá. Vamos botar aqui para executar, ó. Está dizendo aqui, ó, que o break está fora, outside do loop. Ou seja, da estrutura de repetição que vai ficar em loop. Ele já está dando aqui a dica para a gente, ó. Esse break aí está no lugar errado. Beleza? Então, a gente sabe que o break vai ter que ficar mesmo aqui. Professor, como é que a gente poderia também forçar o nosso programa a sair? Acho que eu mostrei isso para vocês. Mostrei na função exit, né? Exit 0, né? Então, se eu quero que o meu programa saia, independente, eu não quero quebrar o while, eu quero que o meu programa saia. Acabou o meu programa, né? Aqui ele vai acabar também, né? Ele vai finalizar, por quê? Eu faço o break aqui, o break termina o while, o que é que eu tenho depois do while? Nada. Por isso que ele sai, né? Mas se eu quero que o meu programa saia mesmo aqui, né? E eu quero que fique tudo dentro da função sair, eu tiro esse break daqui e aqui na minha função sair, ó, depois de eu imprimir tudo aqui, eu vou fazer o exit 0. Aqui a formatação. Beleza? Então vamos colocar aqui esse código para executar. Boto 0, saindo e acabou do mesmo jeito. Beleza? Então seria uma forma... Perceba, olha agora como o nosso código ele começa a ficar mais simples e semântico. O que é que eu quero dizer por semântico? A gente olha aqui de cara, ó. Se a opção for 0, o que é que eu vou fazer? Sair. O que é que eu faço aqui? Imprimo o menu. Então perceba como fica parecido com aquele algoritmo que a gente coloca no quadro. Por exemplo, enquanto alguma coisa for verdadeira, o que é que eu vou fazer? Imprimo o menu, faço aquilo, calculo não sei o quê, faço aquilo outro. Ou seja, a nossa estrutura principal, digamos assim, ela vai ficar muito óbvio o que é que a gente vai fazer. A gente vai conseguir olhar para ela, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro. Por exemplo, quando vocês olham aqui, ó, se a opção é igual a 1, o que é que isso faz? Não sei, a gente tem que olhar cada coisa aqui. Tem um print aqui, depois o nome pesquisado. Eu acho que aqui é para pesquisar alguma coisa. Certo? Mas vamos aqui então, ó. Então aqui, ó, opção 1 é para a gente o quê? Buscar um contato, né? Então vamos criar a função aqui, ó. Def buscar. Oi. Isso. Sempre que você quer finalizar o seu programa, pode botar um exit 0. O break só para o loop que está logo acima dele. Porque se tiver um for dentro de for, tem um break, ele só vai parar o primeiro for. Certo? Os outros vão continuar executando. Então, a função aqui, buscar contato, a gente vai colocar aqui o código. Não, buscar contato é uma função. Ó, esse def aqui é que eu estou definindo uma função. Ainda não está trabalhando com a ideia de objeto. Chegar lá. Né? Só estamos organizando o código em funções para a gente depois entrar na parte de orientação a objeto.
Então, ó, na minha função aqui buscar contato, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou imprimir o nome buscar contato, né? Vou pedir para o usuário digitar aqui o nome. Ele vai pesquisar por esse nome na minha lista aqui, né, de nomes. E aí, se ele encontrar, ele vai exibir alguma coisa para a gente, né? Aqui, ó, se ele encontrar, né, ele vai exibir para a gente. E no final, a gente dá um input aqui para que o usuário tenha que digitar alguma coisa. Tá? Pode até botar aqui dentro desse input, né, tipo, digite ou pressione Enter para continuar. Ó. Beleza? Então agora aqui, ó, quando a opção for 1, o que é que a gente vai fazer? Chamar a função buscar contato. Beleza? Então vendo, gente, como a gente está diminuindo nosso código, tá? Assim, diminuindo, como eu disse, né, o código principal, né? A gente está colocando esse código em outros lugares e a gente está organizando, deixando que as coisas tenham um nome agora muito mais explícito, semântico, né? Por exemplo, vocês acham que buscar contato é para quê? É para o programa sair, é para me adicionar um contato, é para me remover um contato. É para quê? Para buscar um contato, né? Eu posso trollar vocês e posso botar aqui que buscar contato é um êxito 0, né? Posso, mas não faz sentido fazer isso, né? Beleza, então vamos lá continuar. Agora, na opção 2, o que é que a gente quer? Adicionar um contato, né? É isso? Então, vamos agora também organizar ela aqui, ó. Ela mais, né? Maior funçãozinha que a gente tem aqui, né? Então, vamos agora definir a função def adicionar contato. Percebam, gente, que normalmente o nome de funções ela vai ter um verbo associado. Certo? E aí, o que é que vocês se lembram lá do português? O que é um verbo? É uma ação. Certo? Então, que ação é essa? Adicionar. Então, buscar, remover, listar. Certo? Normalmente, o nome das funções tem a ver com alguma coisa assim. Certo? Exibir, imprimir. Certo? Ah, professor, tem que ser no infinitivo? Não, não tem, tá? Mas normalmente no nome do método vai ter algum verbo aí, alguma ação que vai ser realizada, tá? Então, beleza. Se a opção for 2, o que é que eu faço aqui? Adicionar contato. Quer que eu teste isso ou tá de boa? Podemos fazer logo aqui o listar contato? Depois a gente testa tudo. Né? Então, aqui agora, né, eu vou fazer o listar contatos. É porque aqui a gente lista todos os contatos. É isso? Então, listar contatos para deixar isso bem claro. Ainda não. Eu não fez. Essas variáveis aqui, ó, nome e telefone, elas já são globais. Não, global não é isso. Global é que eu posso acessar ela de qualquer lugar desse código. Por exemplo, ó, pergunta interessante. Ó, percebam que o adicionar contato, a gente pega aqui o nome, pega o telefone e depois o que é que a gente faz aqui, ó? Nomes.append nome. Ou seja, eu estou adicionando lá no meu vetor de nomes esse nome. Por que eu consigo acessar essa variável nomes? Se ela está dentro dessa função? Porque nomes aqui é global.
Detém. Detém, assim, né? Por exemplo, se eu executo aqui o Python, eu acho que eu tenho uma função aqui chamada globals. Olha, ó. Então, isso são todas as minhas funções globais. Todas as funções, não, desculpa, todas as variáveis globais. Da mesma forma como eu tenho o globals, eu tenho, acho que o locals. Aí, essas são todas as minhas funções que são locais. Percebam que aqui está igual, né? Estão vendo que está igual? Por que está igual? Porque quando eu chamo o interpretador Python, eu estou nesse escopo global. Então, o locals no escopo global vai ser igual a minhas variáveis globais, certo? Mas se eu faço isso daqui, ó, eu vou definir uma função aqui, ó, função local, tá? Então, ó, definindo ela, beleza? Isso dentro do próprio interpretador do Python, tá? Função local. O que é que a gente vai fazer nessa função local aqui? A gente vai imprimir, ó, print, o globals, certo? E a gente vai também imprimir o locals. Beleza? Vai só imprimir da mesma forma como a gente estava fazendo antes, ó. Terminei de definir a função, ó. Aqui, ó. Vou chamar ela agora, ó. Função local. Vou chamar ela, ó. Olha o que foi que ele retornou agora. O global era aquele mesmo, né? Agora, com uma função local, ó. Tem aqui agora a função local que a gente definiu no escopo global. Então, por isso que a gente consegue chamar ela. E o meu locals é o que agora, ó? Vazio. Não tenho mais um locals dentro daquela função. Por quê? Aquela função tem alguma variável? Não, a gente não definiu nenhuma variável nela. Agora vamos definir, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Função local com variável. Tá? Definir ela. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um print globals. Vamos fazer aqui, antes de imprimir o locals, né, eu vou definir uma variável, certo? Por exemplo, número igual a 10, certo? Variável. Vou definir outra variável aqui, nome igual a IFP. E vou agora imprimir print locals. E vou chamar agora essa função, ó, função local com variável. Opa. Beleza? Se eu executo aqui agora ela, ó, foi que ela retornou aqui a minha função global, que agora eu tenho, ó, a função local com variável. E o que é que eu tenho aqui no locals? Tenho a variável num com valor 10 e tenho a variável nome com valor IFP. Beleza? Perceba que quando é uma função, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Função local é uma function, ou seja, uma função, que o nome dela é função local e que ela está, ó, que ela está nesse endereço aqui de memória. Então, esse é o lugar da minha memória RAM onde está aquela função. Beleza? Não disse para vocês que a função ia estar lá na memória, independente se tu ia chamar ela ou não? Está aqui, mostrando qual é o endereço da memória que está isso. Né? Da mesma forma aqui, ó, função local com variável, ela está nesse endereço aqui. Beleza? Então, Damião, assim, dá para você saber se uma variável é global ou não, né, olhando isso, tá? Então, gente, já já a gente vai entrar um pouco nessa ideia de escopo de variáveis dentro de função. Já já, mas vamos aqui, ó. Vou fazer aqui o nosso listar contatos, né? Perdeu aqui, ó. Tá aqui um contato. Tá o meu listar
status. Então, def tá status. Então, beleza? Olha agora, gente, como ficou o código principal, o core, digamos assim, do nosso programa. Olha, eu tenho um while true, que imprime o menu, que pega aqui uma opção do usuário. Se essa opção for 0, ele sai. Se a opção for 1, ele busca o contato. Se a opção for 2, ele adiciona o contato. Se a opção for 3, ele lixa um contato. Então, perceba agora se a gente quer adicionar uma função nova, né? Por exemplo, if opção igual a 4, tal, remover contato. Olha como as coisas vão ficando mais simples, digamos assim, para a gente ir evoluindo o nosso código. Deu para entender até aqui? Percebo que agora eu nem preciso, por exemplo, principalmente quando a gente está desenvolvendo um código grande, que tem várias pessoas mexendo nesse código, eu não preciso entender todo o código. Eu só preciso entender aonde eu preciso fazer uma alteração, aonde eu preciso fazer uma modificação, adicionar algum código, né? Por isso que é importante a gente definir essas funções, para que fique óbvio para as outras pessoas onde é que elas têm que alterar, onde é que elas têm que mexer no nosso código. Vamos fazer esse teste. Beleza? Tem. Recursividade é quando a própria função se chama. Certo? O que ele queria era chamar uma outra função. Certo? Por exemplo, eu posso querer aqui, ó, sempre depois de adicionar um contato, eu quero listar todos os contatos. Então, como é que eu faço? Tá. Status. Beleza? Então, adicionei o contato e depois eu quero listar ele sempre. Como é que a gente tinha que fazer antes? A gente tinha que pegar esse código aqui, ó. Tinha que fazer isso aqui, ó. Colar aqui. Só que esse código estava aqui também, ó. Não era? Aí vamos supor, eu quero agora alterar o jeito como eu lixo contatos. Quero botar um print a mais. A gente tinha que alterar onde? Em 2 lugares agora. Né? E é isso, gente. Sempre quando a gente estiver copiando e colando muito código, até é chamado como fosse de um smell, um mau cheiro. Opa, a gente está fazendo alguma coisa errada. Se a gente está copiando e colando muito código, talvez é melhor a gente colocar isso dentro de uma função. Tem um jeito melhor da gente organizar isso. Né? Deixa eu voltar aqui. Então, ó, beleza. Agora, sempre depois de adicionar, eu quero listar os contatos. Né? Vamos executar agora nossa agenda. Então, ó, vou botar aqui para listar. Contatos não tem nada, né? Vou colocar aqui para adicionar. Telefone qualquer. Cadastro adicionado com sucesso. Aí tá aí, ó. Já listou o contatos, né? Vou apertar o Enter aqui. Vou adicionar outro. João. Tá aí. Contato cadastrado com sucesso. E já listou esses contatos. Beleza? Damião perguntou, né? Se der um erro dentro da função. É isso? Vamos botar aqui, como é que a gente pode forçar um erro aqui? Tá, já sei. Vou botar assim, ó. Int input. Certo? Então, dentro da minha função de sair, eu estou pegando aqui um input, vou botar para o usuário digitar aqui qualquer coisa. Beleza? E eu vou pegar esse retorno dessa função, e essa função me retorna e vou converter no inteiro. Agora, se eu digito o nome, como é que eu converto o nome para inteiro? Dá para fazer? Não. Né?
Então, vamos taxar isso aqui. É na função de sair, né? Então, vamos botar aqui nossa agenda para sair. Digite algo. Digitar. Ele vai dar um erro. Ele vai mostrar aqui, ó. Traceback. As mais recentes chamadas foram, né? São aqui, né? Ó, lá nesse arquivo, no arquivo C2. Users, Dan Luciano, desktop, agenda.py, na linha 65, no módulo sair, ou seja, já está dizendo, tá não? Qual foi a função que deu erro? Linha 65. Quem é que está na linha 65? Aqui, ó, 65. Ó, nessa chamada de função sair, deu um erro. Mas aonde especificamente? Está dizendo, ó, no arquivo tal, na linha 16, em sair, ou seja, dentro da própria função sair. Né? Então, dentro da própria função sair, na linha 16, aconteceu o erro. O módulo lá seria isso aqui, ó, esse escopo globalzão aqui, ó. Tá vendo que esse while está dentro de quê, while? Está dentro de alguma função? Não, ele está dentro desse módulo como fosse global, tá? Beleza? É até um padrão do Python, normalmente a galera gosta de fazer isso aqui, ó. Def main. Não é obrigatório, né? Como lá no caso do Java, tá? A galera gosta de fazer isso aqui, ó. Def main. Seleciona o código e seleciona o código e aperta Tab. Né? E Shift Tab para diminuir. Shift Tab. Ó. É que se fizer isso aqui, apertar espaço, né? E Ctrl Z. Então, ó, Damião, se a gente coloca aqui agora essa função main, ó, o que a gente pode fazer aqui, ó? Não tem ainda essa opção 4, né? Então, deixa eu tirar daqui para não dar nenhum erro lá na frente, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Definir a minha função main. O que é que eu vou fazer aqui agora? Chama a minha função main. Né? Se eu não chamar ela, o que é que vai acontecer ó, com o meu programa? Nada. Né? Por quê? Ó, ele definiu as funções, carregou tudo em memória, o nosso código está lá. Todas as chamadas de função estão dentro da função main. Mas não tem nenhuma função dentro dela. Ó. Dentro dela não tem um outro def. Certo? Existe linguagem que isso é possível, tá? Por isso que eu estou falando assim, né? Ficando bem claro essa separação. Posso fazer isso aqui, ó. Def olá. Print olá. Certo? Se a gente executar isso daqui, ó, ele vai continuar sem fazer nada, porque a gente não está chamando a função main, né? Mas vamos aqui chamar a função main. Chamei aqui a função main. Estou aí, tudo belezinha, né? Só para dar o erro de novo, né? Beleza. Agora aqui, ó, perceba que a gente está definindo uma função dentro de outra função. Então a gente pode chamar essa função lá aqui, ó. Beleza? Peraí, deixa eu só mostrar isso aqui, peraí, certo? Peraí, vou mostrar isso aqui. Então, ó, vou chamar o olá aqui, ó, definir o olá, tá dentro da função main, vou chamar ele aqui, dentro da função main. Chamar. Vou fazer assim, ó, olá e vou botar um input, tá? Para ele travar aqui o... Então, ó, aí, ó, olá, chamou, beleza, né? Digita aqui alguma coisa, aí ele vai continuar a execução do meu programa. Agora, se eu faço isso daqui, ó, depois, antes do main aqui, eu chamo o olá. Vou executar. Está dizendo o quê? Tem um erro, name erro, dizendo que o nome olá não foi definido. Ou seja, existe a função olá aqui nesse escopo global? Não. Ela existe apenas dentro do main. Certo? Isso daqui, gente, definir uma função dentro de outra função,
O Python permite. O Java já não permite. Dessa maneira aqui. Certo? Então, são questões aí específicas de cada linguagem. Tá? Por isso que eu disse, meu, que dentro da função main eu tenho todas as chamadas de função e não todas as funções propriamente ditas. Aqui? Aqui? Tá. Entendeu? Porque ele não está no escopo global. Ó, vamos aqui. Tirar isso daqui. Então tá aqui, ó. Função main, vamos chamar ela e vamos forçar aquele erro no sair. Agora, né? Então, ó. Sair, digite algo. Agora o que é que ele deu aqui, ó? Na linha 75, no módulo global, dentro da chamada de função main, dentro do arquivo aqui, ó, na linha 67, na função main, na chamada da função sair, e aqui no arquivo, na linha 17, dentro da função sair, nessa chamada aqui deu um erro. Então fica claro agora onde é que está dando, digamos, o erro propriamente dito. Vamos tirar lá no sair. Vamos tirar aquele erro. E vamos fazer o que agora? Não. Dentro do main, o que é que tu quer? Dentro da função main, o que é que tu quer fazer? Chamar ela mesmo, certo? Então, aqui, tu quer aonde? Aqui no começo ou lá no final? Escolhe o lugar aí. Quer aqui ou aqui? Beleza. Certo? Então, a função está chamando ela mesma. Né? Por que que não aconteceu nenhum erro? Será que não aconteceu mesmo? Vamos ver aqui, ó. Qual é o ponto aqui? É porque primeiro, ó, primeiro a gente está dentro desse while true. Quando é que a gente faz desse while true? A gente sai em algum momento? Não. Então, essa da função aqui, ela nunca vai ser chamada. Também aqui. Vamos testar. Aqui. Vou botar aqui. Você vê? Bagaceira. O que ele está dando aí, ó? Olha, deu um erro. Na linha 77, tá. O que ele está dizendo aqui, ó? Aí ele está até dizendo aqui, ó. As linhas anteriores se repetem 996 mais vezes, tá? Aí está dizendo aqui, ó. Erro de recursão. Ou seja, a recursão máxima foi excedida. A profundidade, esse diff, né, é de profundidade. A profundidade máxima da recursão foi excedida. Ou seja, eu não posso ficar uma função chamando ela mesmo infinitamente. Porque isso gera o quê? Um loop infinito. Certo? Então, não posso fazer isso. Mas essa ideia de recursão, gente, ela é muito interessante. A gente vai estudar isso mais aprofundado para frente, tá? Porque existem linguagens de programação, para vocês terem uma ideia, que não tem for, não tem while. E como é que eles repetem código? Através de funções recursivas. Então, isso é possível, tá? Existem linguagens que não tem while, não tem for, não tem do while. Exatamente. Vamos testar isso daí, ó. Então, ó, tiro esse while true, não quero esse while true aqui. O que é que eu quero? Olha, eu faço isso daqui, chamo essa função imprime menu. No final disso daqui, né, dessas opções, não sei o que e tal, o que é que eu faço? Chamo a minha função main novamente. Certo? Vamos aqui. Então, vou adicionar um contato. Tá? Contato cadastrado com sucesso.
listou aí o contato, né? Vou digitar alguma coisa, ó, voltou lá para a agenda. Quero listar agora, por exemplo. Quero buscar. Digite o nome. Aqui, ó. Não achou nenhum. Quero buscar de novo o nome da. Aí o contato dando. Beleza? Oi? Tá o exit 0. Então, quando eu fizer agora, né, vou botar aqui para, né, uma opção sair. Ele vai sair sem nenhum problema, né? Porque tá com exit 0. Se tivesse com aquele break, aí não, né? Dentro da função main, ó, dentro da função main, tirou aquele while true, dentro da função main, no final dela, ó, eu chamo ela de novo, ó. Aí ele vai ficar como se fosse a mesma coisa do laço infinito. Beleza? Normalmente essas linguagens que não tem são chamadas de linguagens funcionais. Onde tudo, como fosse assim, a estrutura mais simples dela é exatamente essa ideia de definição de função. Né? Então, enquanto as linguagens de programação imperativas, elas focam muito em variáveis, em estruturas de controle, estruturas de repetição, digamos assim, na estrutura mínima delas, essas linguagens funcionais, elas basicamente pensam tudo é função. Um exemplo disso tem uma linguagem brasileira que é muito famosa, digamos, que é chamada de Elixir, que ela não tem essas estruturas de repetição. Beleza? Elas têm funções para repetir coisas. Tem lá funções para fazer isso, mas não for, while mesmo, não. Qual a finalidade? Cara, é um assunto complexo, mas basicamente essas linguagens funcionais, elas muito provavelmente vão se tornar o futuro das linguagens, porque hoje o maior problema que a gente tem é vários programas compartilham a mesma memória e o mesmo processador. Então, por exemplo, porque às vezes eu estou usando o Windows aqui e dá tela azul. Percebo que o Windows é um programa gigantesco, que tem vários outros processos, e muitas vezes esses processos eles podem ficar brigando pelo mesmo endereço de memória. E podem alterar esse endereço de memória e acabar corrompendo essa memória. E aí, quando corrompe essa memória, um outro programa vai ler ela e não entende o que é aquilo, e aí dá o crash, digamos assim, da tela azul. Essas linguagens funcionais, como cada função tem seu escopo, e seu espaço de memória, digamos assim, tem o seu espaço de variável e uma função não consegue acessar a memória de outra função, então, em teoria, é como se você conseguisse ter códigos paralelos, códigos que executam ao mesmo tempo de uma maneira mais segura. Estou dando uma resumida aqui, bem resumida mesmo. É tipo isso, é como se linguagens de programação funcional, elas evitam compartilhamento de memória. Se evita compartilhamento de memória, tu evita o problema de memória compartilhada. Isso, está isoladinho. Beleza? Então, assim, de maneira bem resumida é isso. Tá? E à medida que a gente vai aumentando essa ideia de cores, meu computador tem 8 cores, ou seja, eu posso ter 8 programas executando paralelamente mesmo. Eu tenho 8 programas executando ao mesmo tempo, só que compartilhando a memória. Então é muito fácil um programa meio que interferir na memória do outro, digamos assim. Certo? Por isso que tem essa ideia de programação. Mas tem outras viagens, tá? Porque elas começaram como se fosse uma parte da matemática. Mesmo que eu disse, tem lá a função da matemática, função afim e tal. É como se nessas linguagens, até um if é uma função. O if é uma função que recebe outras duas funções. Se uma coisa for verdadeira, ele executa uma função. Se for falsa, ele executa outra função. Aí tem linguagens puramente funcionais, tem linguagens que não são puramente funcionais, que misturam um pouco esses dois, desses paradigmas de programação imperativa com programação funcional. Né?
O Python, de certa maneira, ele tem um pouco de programação funcional. Ele não é uma linguagem de programação 100% funcional, mas ele tem muitos recursos de linguagem de programação funcionais. Da mesma forma como o Java também. Hoje em dia, isso está muito meio que misturado. É como se cada um pega o que é bom de outras linguagens, conceitos legais, traz aqui para a sua linguagem, para que todo mundo saia ganhando. Gente, deu para entender isso aqui? Antes de trabalhar com a função de remover, deixa eu mostrar um outro conceito que é de função propriamente dita. Percebam que todas essas funções aqui, ó, elas não me retornam nada. Elas simplesmente executam um trecho de código, não me retornam absolutamente nada. Beleza? Beleza? Mas eu posso criar uma função que me retorna alguma coisa. Tá? Por exemplo, ó, estão vendo esse if aqui, como ele está complicado? Estão vendo como esse if está complicado? Olha o que a gente faz aqui. Ó. A gente pega o índice no vetor de nomes, e aí bota ele para ele ficar minúsculo, e aí depois a gente compara se isso começa com o nome pesquisado minúsculo também. Estão percebendo isso? Como está ficando um código grandão que faz um monte de coisa numa única linha? Então, o que é que a gente pode verificar aqui? O que é que a gente pode fazer? A gente pode definir uma função, pode definir função em qualquer lugar, tá? Vou definir ali próximo só para vocês conseguirem ver tudo aqui, né? Todo o processo. Então, vou ter uma função aqui que vai verificar, por exemplo, se existe. Pode até botar... Ah, só verificar se existe. Acho que... Dois pontos. A gente está apenas verificando se existe. Se existe o quê? Existe o quê? E vai verificar o quê? Beleza. Só que não é bem na lista, né? No índice da lista, não é? Ó, perceba aqui, ó. Eu vou então tirar isso daqui, ó. Vou colocar isso aqui. Perceba, ó, que ele já vai me dizer que o que é que ele precisa para ele funcionar. Olha, tu tem que me passar quem é o índice, tem que me passar qual é o nome pesquisado. Senão eu não consigo fazer isso. Por quê? Essa variável índice só existe dentro desse ó. Essa variável nome pesquisado só existe dentro da onde? Dentro da função aqui, ó, buscar contato. Ó. Tá aqui, ó, nome pesquisado. Beleza? Então a gente tem que agora passar para essa função duas informações. O índice e o nome pesquisado. Beleza? Aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Verificar se existe, vai passar o índice e o nome pesquisado. São os parâmetros dessa função. Então, essa função ela precisa de dois valores para ela funcionar. Certo? E aqui a gente vai exatamente... Presta atenção. Presta atenção. Essa função, o que é que ela está fazendo? Ela está executando isso daqui. O que é que ela faz? Vamos botar o código para rodar. Eu vou adicionar aqui, né? Tem que adicionar. Tá? E vamos agora buscar. Certo? Então, buscar. Eu quero procurar aqui o tá. Nada, né? Quero botar aqui para buscar o dá. Quero botar aqui para buscar o dan. Vou listar aqui. Aí o dan.
que ele não está listando aqui, mostrando o dano na hora do buscar? Essa função aqui retorna alguma coisa? Não. Quando ela não retorna, seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Return none. Está retornando nada. Certo? Aí o que a gente verifica? Oi? Não, que o return zero é o quê? É um inteiro. Zero é um inteiro. Né? Vamos lá. Quando eu não coloco um return, por padrão vai ser return none. Certo? Aí ele vem aqui, ó. Se isso daqui é verdadeiro, none é verdadeiro? Aqui, ó. Vê aqui, ó. Chama o Python de novo, ó. None é igual a true? False. None é igual a false? None é nada, moço. Nada. Certo? None é nada. Agora presta atenção, ó. Se eu faço isso daqui, ó. False e passando aqui o none. Ah, ele deu erro. Vamos aqui, ó. Então o que ele verifica aqui, ó? Se essa função verifica se existe, mas ela é o quê? Retorna none. Se none, é falso. Ele considera como falso, por isso que ele nunca imprime isso daqui. Agora, se a gente colocar isso bem daqui, ó. Return isso daqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Return isso daqui. O que é que isso aqui me retorna? O que é que isso aqui retorna? Ó. O índice nomes.lower, ou seja, minúsculo, o nome minúsculo, ele começa com o nome pesquisado minúsculo também. Então, o que é que vocês acham? Que esse aqui, ó, starts with, começa com. O que é que começa com retorna? Pois é, o que é que ele retorna? Começa com. Se retorna. Exatamente. Se o nome começa ou não começa. Não tem outra opção. Então ele vai retornar esse aqui, ó, vai retornar verdadeiro ou falso. E o que é que a gente faz com esse verdadeiro e falso? Retorna aqui também. Então agora o if aqui, ó, vai o quê? Receber um verdadeiro ou um falso. E aí vamos executar o nosso programa. Vamos ver como vai se comportar. E para executar, ó. Então vamos adicionar Dan, telefone, cadastrado com sucesso. Vamos agora buscar nome do contato, ó, DA. Tá aí, achou o Dan. Vamos buscar de novo, bota um nome de contato qualquer aqui. Não achou. Certo? Como é que a gente poderia, gente, deixar esse código aqui mais simples? Ó, a gente poderia criar variáveis auxiliares, né? Por exemplo, ó, nome minúsculo recebe daqui, ó. Nomes.índice.lower. Nome pesquisado minúsculo recebe nome pesquisado.lower. E agora o que é que eu verifico? Se nome minúsculo começa com nome pesquisado minúsculo. E agora eu retorno isso. Percebo que se eu quero complicar minha função e verifica se existe, eu só venho aqui dentro dela e modifico dentro dela. O meu código aqui, ó, enquanto o verificar se existe retornar verdadeiro ou falso, vai estar tudo certo. Beleza? Olha aí, as cores melhorando. Ou seja,
Para me remover um contato, eu tenho que primeiro verificar se ele existe. Tá. Porque uma função para ele é como fosse... É um tipo primitivo, né? Função de alta ordem e tal. Então dá para mim colocar que uma variável vai receber uma função. Como é que é? Não. Também não. Porque uma variável, se lembra o que uma variável é? É um nome para um endereço de memória. Então, se tu muda alguma coisa naquela variável, tu vai mudar o endereço dela. Beleza? Eu vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Eu vou criar um exemplo novo aqui, tá? Só para não misturar com o nosso código. Chamar de função.py. Eu vou criar uma função aqui, olá. Vai fazer um print. Olá. Vou fazer uma função aqui, oi. Ela vai fazer um print. Oi. E vou ter uma variável aqui, ó, chamada f. Certo? De função. F vai ser igual a olá. Perceba que eu não estou chamando a função. Se eu faço isso daqui, eu chamo a função olá, pego o retorno de f, ou o retorno da função olá e atribuo a f. Estou só fazendo assim, ó, f agora é igual a olá. Então vai fazer assim, a gente vai imprimir o f e vamos imprimir aqui agora a chamada de f. Vamos botar o f para executar. Depois eu vou fazer que o f é igual ao oi e vou dizer agora que eu vou imprimir print o f e vou imprimir a chamada de f. Mas aí é que tá, o que é uma variável é um endereço para uma memória. O que era uma função lá quando eu mostrei para vocês? Tem a função com nome tal, definida no endereço de memória tal, não é? Então é como se uma função, para o Python, ela é também só um outro endereço da memória, onde vai ter as instruções para aquela função executar. Exatamente. Então eu posso, inclusive, chamar assim, ó. Opa. Posso, inclusive, depois fazer isso aqui, ó. Print. Ou, nem preciso, né? Chamar o olá, chamar o oi. Posso continuar chamando elas pelo nome original delas, né? Sem nenhum problema. Vamos executar isso daqui, ó. Então, é Python. Função. Tá aqui, ó. Quando eu imprimo aqui, ó. Quando eu imprimo aqui o f, ó. Quem é o f? F é a função olá que está nesse endereço de memória. Aí depois, o que é que eu imprimo? A execução. Vou imprimir a execução do f. O f executou, olá. Eu imprimi a execução do f. O que é que o f retorna aqui? O que é que o olá retorna? O que o olá está me retornando? Ele está executando o print. O que é que ele está me retornando, o olá? Não, porque ele está me retornando nada. E o que foi que eu disse por padrão? Por padrão, quando não retorna nada, é como se tivesse aqui, ó. Return none. Ou seja, o que é que ele vai imprimir aqui? O retorno dessa chamada. O retorno é none. Tá aqui, ó. None. Certo? Aí depois o que é que eu faço? Mudo aqui, eu digo que agora f é igual a oi. Aí eu imprimo o f. O f agora é o quê? A função oi que está nesse endereço de memória. Depois o que é que eu faço? Imprimo agora a chamada de f. O f vai executar, que o f agora é oi, vai imprimir o oi
o que ele vai me retornar? Nada, none. Então, ele vai imprimir o oi. Não, aqui, ele vai imprimir o oi, retornou o none. O que depois eu faço? Chama a função olá e a função oi. Está aqui, ó. Olá, oi. Então, posso sim. Posso atribuir dentro de uma variável outras funções. Tá? E posso mudar essas funções sem nenhum problema. Por isso é nessas horas, gente, que é por isso que o Python é dito como uma linguagem de programação olha a Covid aí. É uma linguagem dinâmica. Enquanto o Java normalmente é considerado uma linguagem estática, o Python é considerado uma linguagem dinâmica, por conta disso. Tá? Ou seja, a gente pode, em tempo de execução, mudar para onde as variáveis vão chamar as funções. A gente pode mudar isso sem nenhum problema. Pode ser, por exemplo, assim, ó, que eu passe um arquivo de configuração e, dependendo desse arquivo de configuração, eu vou executar ou a função x, ou a função y, ou a função z. Sem nenhum problema. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu mostrar uma última coisinha aqui, ó. Um outro padrão que tem dentro da comunidade Python é a gente ter isso daqui, ó. Se ver se eu consigo fazer aqui. Foi. Nossa, agora nós estamos começando, já está fazendo pergunta difícil. Hã? Ó, existe um padrão dentro do Python, que é esse daqui, ó. Se o meu name for igual a main, eu executo a função main. Se não, eu não faço isso. Né? Para quê? O que é isso? O que é que isso significa? Quando a gente chama aqui, ó, Python agenda.py, ó, ele executou? Executou? Não, né? E se eu fizer isso aqui agora, ó, Python. Aí se eu fizer isso aqui, ó, import agenda. Tá aqui, importamos a agenda. Aquele arquivo lá. Se a gente ver aqui no globals, ó, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o módulo agenda, né, ó? E o que é que eu tenho dentro dessa agenda, ó? Eu faço aqui, ó, agenda. Vamos fazer aqui um dir, para a gente ver o que é que tem dentro dela. O que a gente tem dentro dessa agenda, desse módulo agenda? O que a gente tem, ó? Adicionar contato, buscar contato, imprimir menu. Então a gente pode fazer aqui agora, ó, agenda ponto. Bem, tá aí, a agenda funcionando. Certo? Funcionando normalzinho, tá? Vamos ver aqui, ó, quando a gente chama aqui o Python, vamos imprimir, não nem imprimir, acho que só fazer assim, o name dele, o name dele é, ó, underline, underline, main, tá vendo? Por isso que eu disse que tem esse padrão aqui, ó. Então, se a gente agora fizer isso daqui, exit, ver se vai. Se a gente executar isso aqui, o Python agenda, ele vai adicionar aí, executar, né, numa boa, né? Então, isso daqui serve para quê? Para quando eu quero tanto que esse código ele possa ser usado por outros arquivos Python, como também se eu chamar o interpretador e passar o nome do arquivo,
eu quero que ele execute também. Então, meio que existe esse padrão na hora que a gente faz isso, tá? Para cá, agora, precisa dessa complexidade toda. É fazer isso aqui, pronto, isso. Beleza? Gente, alguma dúvida sobre funções? Depois a gente vai ver mais coisas, tá? Então, só recapitulando. Para mim definir uma função, eu uso o def, nome da função, abre e fecha parênteses. E o dois pontos. Esse aqui é uma convenção, não é uma obrigação. Eu posso ter o nome da função assim, ó, imprime menu. Se der espaço, daí, tá errado. Certo? Isso. E aí existe essa convenção no Python de separar esses nomes, já que imprime é o nome, né? Digamos assim. E menu é outro nome, outra palavra, você separa por underline. No Java, a convenção é essa daqui, ó. Imprime menu. Perceba que a primeira letra é minúscula e a outra aqui é maiúscula. Não, esse CLS aqui é um comando do Windows para você limpar o terminal. Ó. CLS, ó. Limpa o terminal. Certo? Então, quando a gente tem aqui um terminal aqui e que a gente aperta Ctrl L, o Windows é um atalho. Ctrl L, ó, é um atalho como se fosse o CLS. No Linux é a função clear. Beleza? Isso daqui é só um atalho, digamos assim, para a gente limpar o terminal. Gente, ó, então vamos lá. Então é assim que a gente define uma função básica que não recebe nenhum parâmetro. Dentro de uma função, a gente pode ter returns. O que é que o return serve? Para me retornar alguma coisa ou até para me parar a execução de uma função. Eu posso utilizar o return também. Ó, eu quero que a função aqui pare aqui, eu não quero que ela execute mais. Posso o return. Posso passar algum valor, por exemplo, return 1, return 0. Como posso passar um return sem nada? Seria o equivalente ao return none. Beleza? Uma função, ela pode ter parâmetros. Parâmetros são valores que eu vou passar para ela para que ela seja executada. Muito semelhante com aquela ideiazinha lá da matemática. Ó. F de x é igual. E aí a gente pode mudar esse valor de x, né? X sendo igual a 1, x sendo igual a 2, x sendo igual a 3 e assim sucessivamente. Tá? Como assim? Aonde? Aqui? E se eu coloco esse return 1 aqui do jeito que está, ele nunca vai ser executado porque ele já chegou nesse return. Mas vamos supor que eu não tenho esse return aqui. Então, essa função sempre vai retornar 1. Ou seja, ela é uma função constante lá da matemática. Sempre vai retornar 1. Ó, só para a gente finalizar aqui, vamos ver aquelas funçõezinhas matemáticas básicas. Né? Por exemplo, eu tenho uma função constante. Certo? Função constante. Essa função constante aqui, ela sempre me retorna return, por exemplo, 1. Então, ela sempre vai retornar valor, independente do valor que eu passo para ela. Certo? Uma função constante. Como é o gráfico de uma função constante? Né? Uma linha reta. Def, uma função afim. Uma função afim, eu preciso de um valor. X. E o que uma função afim faz? Ela retorna o próprio x. Como é o gráfico de uma função afim? Inclinado, né? Não, e vai crescendo assim, ó. Por quê? Se eu passo 1, ela retorna. O que ela retorna? 1. Se eu passo 2, o que ela retorna? Se eu passo 3, o que ela retorna? E assim sucessivamente. Então, ela é uma função afim. Aí eu tenho uma função
segundo grau. O que a função de segundo grau precisa? Do x, né? E o que ela me retorna? X vezes x. Seria um x ao quadrado, né? E aí ela... É assim, né? Isso. Como está falando, é assim? Aí seria x elevado a 2, né? X ao quadrado, né? Isso. Ou poderia ser, de fato, né? A função quadrada seria isso, né? Na verdade, né? Que seria... Só que perceba que x elevado a 2 é a mesma coisa que x vezes x, né? Que foi o que a gente fez antes, né? Não, beleza. Aí uma função do terceiro grau. Função do terceiro grau. Aí sim, f terceiro seria receber o x como parâmetro. E o que é que ela vai me retornar? X vezes, ou x elevado a 3, né? Ou que isso aqui, né, digamos assim, vou botar aqui como comentário, é a mesma coisa que x vezes x vezes x. Aí, claro, gente, claro que a gente pode, aqui a gente pode, mas a função mesmo, professor, não é só x ao quadrado, é 5 vezes x ao quadrado mais x vezes um b qualquer, um b, mais um c. Não tem esse padrãozinho? Tem de função quadrada? Aí eu precisaria passar aqui, ó, quem é o x, quem é o b e quem é o c, né? O x aqui dentro, normalmente, ele pode ser chamado de a, né? Então aqui, em vez de eu trabalhar com x, eu trabalharia com a. E aqui eu tenho uma função Python que calcularia, digamos assim, essa função aí do segundo grau. Essa do segundo? Então, print segundo, e aí eu tenho que passar esse valor, né? E vai ser o A aqui, 2, por exemplo, 10 e 5. Pô, né? Então, ó, o X é 2, o B é 10 e o C é 5. Então, se eu executo isso daqui, Python, função, e vai executar aquelas outras coisas, né? E retornou o 45. Né? Isso, exato. E aí, ó, por exemplo, vamos supor, o professor quer o gráfico, né? Então, como é que a gente pode... Uma das formas da gente fazer o gráfico é a gente ficar variando o x. Então, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Por exemplo, tá? E aí, ó, ele vai retornar aí, ó. Então, 20, 45, 80, 125, né? E aí a gente pode depois só desenhando no gráfico. Beleza? Passe a frequência aí. Vou parar aqui a gravação.